noite. No entrevista coletiva de hoje, nós vamos conversar com a nova superintendente do Ministério da Saúde aqui em Minas Gerais, Maflávia Ferreira, que tomou posse nesta sexta-feira aqui na capital. Ao meu lado está o comentarista de política, Orion Teixeira, e o jornalista Murilo Rocha, diretor de jornalismo aqui da Band Minas. Sejam todos muito bem-vindos. Qual é o papel da superintendência aqui em Minas Gerais? Boa noite a todos. A Superintendência do Ministério da Saúde em Minas Gerais é um órgão institucional do Ministério que aproxima as políticas do Ministério da Saúde junto ao Estado e municípios. É onde é possível tratar dos convênios, dos repasses de recursos, das prestações de contas, mas também da integração dos entes federados, município, Estado e União, com novas propostas de acordo com as especificidades regionais, né, dentro dos estados, para a criação também de novas políticas a nível nacional, dentro da proposta do Sistema Único de Saúde. Agora, Maflávia, essa superintendência, ela é um cargo que sempre existiu, né, dentro da estrutura do Ministério da Saúde nos estados. Mas no último governo, eu pelo menos nem saberia falar quem era o superintendente de Minas Gerais. A gente observou, inclusive durante a pandemia, talvez tenha sido a marca da pandemia do ponto de vista de administração pública, um desencontro nas políticas federal, estadual e dos municípios também. É um novo momento, como você vê, é um novo momento, há essa articulação, há essa responsabilidade de rearticular essa política única de saúde brasileira? Com certeza, Murilo. Eu quero aqui também, né, nesse momento, agradecer a confiança do governo Lula, da nossa ministra Nízia Trindade, em confiar esse cargo à minha pessoa. E eu digo que a proposta é justamente dessa integração. É necessário haver muito diálogo, muito debate para a construção da política de saúde a nível nacional. Nós temos um Brasil que é um país continental, onde temos diferenças, sim, gritantes. Se nós analisarmos, por exemplo, o estado do Amazonas, um programa Saúde da Família no estado do Amazonas nunca funcionará igual a outros estados, como, por exemplo, um agente comunitário de saúde no estado do Amazonas vai ter que andar de barco. Então, vai ter que ter um transporte, né, diferente de muitos outros de outras regiões. É necessário haver essa aproximação do nível federal com as regiões através dessa representação dentro do estado. Então, a minha proposta é justamente a aproximação das discussões dos municípios junto ao estado e também com o nosso governo federal dentro da política da nossa nova ministra agora, né, a Nízia, de poder articular as ações planejadas de forma tripartite. Então, a superintendência ela é um dos tripés de fortalecimento do SUS, porque ela atua de forma tripartite. É município, Estado e União. Flávia, a municipalização de serviços sempre foi um grande desafio na saúde, é o baixo financiamento, né? Além disso, os municípios e os estados têm aquela exigência constitucional de investir até 12% dos seus recursos orçamentários no ano. Isso nem sempre acontece. É um tipo de articulação que a superintendência, que o Ministério da Saúde pode fazer para incentivar e orientar os municípios a fazer corretamente a aplicação desses recursos? Na verdade, existe uma emenda constitucional 29 que ela já determina os percentuais, né, obrigatórios, que é o valor mínimo que o município ele deve investir na saúde, que é 15%, o Estado, que é 12%, e a União, de acordo com a variação do PIB, naquele ano, até 8%. O que nós percebemos é que tem estados que realmente não investem na totalidade, o que prejudica, né, o cofinanciamento. O financiamento, desde o nível federal, estadual e municipal, ele tem que estar estabelecido dessa forma tripartite, mas o que nós percebemos é que, na maioria das vezes, os municípios, eles extrapolam e muito o percentual dos 15%. Eu quero citar um exemplo
um exemplo que eu estou vindo, né, do município de Teófilo Otoni, como já fui secretário municipal de saúde, que tem extrapolado para mais de 20% do investimento, que seria o mínimo obrigatório 15%, e se o governo municipal não tiver essa sensibilidade com a saúde, devido à escassez do repasse, né, talvez do fortalecimento da política de Estado dentro das ações nos municípios, o município ele tem que investir mais, porque o cidadão está na porta, né, do prefeito, está na porta do secretário municipal de saúde, então, de qualquer forma, tem que se buscar uma alternativa. Eu vejo que a superintendência, ela não tem esse papel, né, deliberativo nesse sentido, mas ela pode articular essas discussões das dificuldades desde a ponta, que são esses investimentos que são, de certa forma, escassos para os municípios, e se os governos, tanto o governo estadual e federal, possa contribuir com recurso maior. Agora, eu queria só insistir nessa questão da relação dos entes, né, federação, estado e municípios. Como é que fica aqui no caso de Minas Gerais, por exemplo, onde a gente tem um governo de oposição ao governo federal e um governo também que não se relaciona bem, por exemplo, com a prefeitura da capital. A gente observou isso nesse episódio de vacina e tal. Como é que fica essa relação? Claro que você acabou de tomar posse, né? Você está aqui um dia depois de sua posse. Mas assim, como é que vai ser a sua relação, por exemplo, com o governo do estado? A sua conversa é direta com o secretário? Como é que funciona isso de forma institucional? Então, eu quero ter uma relação muito próxima ao governo do estado, à Secretaria de Estado da Saúde, mesmo porque são as instituições que a gente precisa dentro das ações da saúde, que de fato haja relações estreitas. Hoje a gente tem, por exemplo, algumas dificuldades, né? A gente sabe das posições políticas do governo de estado, junto, né, às diferenças do governo federal, mas eu estou junto à superintendência representando o fortalecimento, a saúde de Minas Gerais, o sistema público de saúde. Os momentos de disputas eleitorais passaram. E agora nós temos que fazer a discussão da gestão. Nós temos que fazer gestão porque a população precisa das ações dos três. Tanto o município, eu repito isso, porque a ação integrada é importantíssima. Não vejo a necessidade de não ter contato. É necessário haver contato, é necessário haver diálogo, é necessário a gente propor novas alternativas a um sistema que, por mais que reclamem que o SUS é moroso, foi o SUS o primeiro que encabeçou a pandemia, né, o Covid-19, e foi através do SUS que foram articuladas todas as ações de controle e combate a esse vírus que veio alastrando desde, né, de outros continentes, né, e percebo que, como citado anteriormente, a falta de articulação do governo federal naquela época de definir e aceitar as normas da Organização Mundial de Saúde prejudicou muito as ações nos municípios e dentro do estado, quanto a um direcionamento das tomadas de medidas, as medidas sanitárias que eram necessárias. Então, é um órgão, a pasta da saúde, ela é fundamental e ela nos obriga a dialogarmos e a nos interagirmos. Mas, Flávia, é bom a gente ressaltar também a importância de se ter uma mulher na superintendência, né? Qual é a sua proposta de olhar para as especificidades das necessidades, né, das mulheres aqui no nosso estado, tão vasto, amplo, claro, com especificidades em cada região também, né? É necessário, eu vejo que a política da saúde da mulher, ela é fundamental dentro da conscientização. Hoje nós estamos vendo casos e mais casos aí, né, até fica mais visível porque devido a estar acontecendo com artistas a questão do câncer. O câncer, né, do colo do útero, o câncer de mama, que é uma patologia que muito afeta, né, a saúde da mulher, mas que tem medidas também
preventivas. Então, eu vejo que a política da saúde, ela tem como se fortalecer dentro da conscientização das mulheres, das tomadas, né, de decisões, de buscar a sua prevenção. Então, as ações hoje já elencadas têm muito o que avançar e aperfeiçoar, mas também as mulheres, elas têm que se apropriar também desse espaço, de buscar esse atendimento, porque existe uma política muito de estímulo à mulher se prevenir. Agora, como a senhora citou, a senhora foi secretária de saúde de Teoflotone, né? Uma cidade polo lá da região do Vale do Mucuri. Agora a senhora mudou de lado, vamos dizer. Agora a senhora vai receber os prefeitos e os secretários de saúde municipais, provavelmente com o pires na mão, reclamando de um dos problemas crônicos, que é o subfinanciamento, né, de vários dos procedimentos, vamos dizer, do SUS. Que apesar de ser um sistema muito interessante, acaba faltando dinheiro, né? E às vezes fica lá na ponta essa falta de dinheiro. Como que a senhora vê essa questão por exemplo, da tabela do SUS, que é um problema que as prefeituras reclamam e tal, como a senhora já teve na outra ponta, né? Como é que a senhora vê essa questão? Aqui no Minas tem 853 municípios, né? Uhum. Talvez o grande desafio? Sempre é um grande desafio o financiamento do SUS, Murilo. E eu acabei de tomar posse, né? Mas eu trago muito fresca na memória essa situação da escassez do recurso lá nos municípios. E pode ter certeza, eu vejo que os prefeitos de Minas Gerais, dos municípios de Minas Gerais, assim como eu estive em Teoflotone, conheço, né, e junto ao prefeito Daniel Sucupira, como que se pensa estrategicamente para poder resolver as demandas que vão chegando e com o recurso findado da saúde, no sentido de que você tem que estabelecer tetos, porque o prefeito ele tem outras áreas para investir. E a saúde sempre a demanda é crescente. Então, essa é uma preocupação que tem que haver mesmo um planejamento. E pode ter certeza, sempre os prefeitos vão buscar e tentar buscar muito recurso para a área da saúde, porque, infelizmente, a gente tem percebido que nos últimos anos nós estamos deparando com foi a pandemia, com crises sanitárias, né, que estão trazendo de forma emergencial a necessidade de investimento sem ter feito uma previsão. Haja vista o Covid-19, agora nós estamos vendo crescente, né, a epidemia da dengue, chikungunya. Então, é uma área que é necessário atentar para sempre saber que o recurso ele pode ser suficiente nesse momento, mas no segundo momento ele tem que ser acrescido devido a fatos novos da saúde pública. Mas pela experiência que a senhora tem, como Teoflotone, por exemplo, que é uma cidade, como eu disse, cidade polo, né? Você acha que funciona essa questão do investimento nessas cidades para acabar funcionando ali como para receber, né, pacientes ali de outras cidades da região? É a melhor forma de centrar os recursos nessas cidades polo para hospitais regionais? É a melhor forma, a senhora entende assim? Exatamente. O SUS ele tem suas macro-regiões de saúde. Micro-regiões de saúde são os municípios que têm hospitais de médio porte, onde resolve a média complexidade na saúde, mas nós temos as cidades polo, sede de macro, como Teoflotone, uma sede de macro-região, da macro-nordeste, que atende o Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Então, para se ter ideia, Teoflotone era a única cidade em 2020, quando nós recebemos a notícia da pandemia, que tinha leitos de UTI em uma região de mais de 53 municípios, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Então, assim, a cidade polo daquela região, e é a cidade onde que, de fato, recebe as demandas mais complexas. Porque temos as diferenças, quando eu digo as diferenças regionais, e eu sei que no sul de Minas é diferente, do Triângulo Mineiro é diferente dessa região que eu estou colocando. Mas é uma região onde que
não tem também muita oferta de recursos humanos especializados, ou seja, não adianta colocar muitos serviços descentralizados com diversas complexidades, porque não vai conseguir oferta de profissionais para realmente trabalharem, né, naquele nível de assistência. A regionalização da saúde, ela analisa esses vazios assistenciais e estrutura e planeja a saúde de tal forma que fortaleça os polos onde já automaticamente já começou a construir avanços maiores na saúde e que automaticamente também tem um fluxo espontâneo de pessoas das cidades vizinhas para aquele polo. Então, o investimento de serviços dentro das sedes de macro, ele traz novas instalações de alta complexidade, sobretudo, e desafoga a capital, desafoga Belo Horizonte. Ou seja, o que Ita Flotando consegue reter lá e atender outras sedes de macros, né, Montes Claros e outras mais que existem, conseguem de resolubilidade maior, desafoga a capital, diminui as filas. Então, é importante haver essa descentralização do investimento. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e o Entrevista Coletiva volta daqui a pouquinho. Até já! De volta com a Entrevista Coletiva, que hoje tem a presença da nova superintendente do Ministério da Saúde aqui em Minas Gerais, Maflávia Ferreira. Maflávia, a gente retorna agora, né, esse segundo bloco aqui do Entrevista Coletiva, com a notícia de que tem uma verba chegando para a saúde, né, para todos os estados. Exatamente, Elisângela. A ministra Nízia Trindade acaba de assinar uma portaria, foi dia 3 de maio, a portaria 544, que estabelece transferência de recursos para estados e municípios no montante de 3 bilhões de reais. Então, são recursos que serão alocados aos municípios, e uma das funções da superintendência é ajudar e contribuir com os municípios para captarem esse recurso federal. Ou seja, tem que se fazer um cadastro através do sistema do Fundo Nacional de Saúde e nas diversas áreas. Então, tem o recurso, o montante do recurso, ele é direcionado para atenção primária, atenção secundária e terciária. A atenção primária nós podemos citar aqui, que são os PSFs, né, as unidades básicas de saúde. A secundária nós temos CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossociais, e outras especialidades médicas de média complexidade, como clínicas que podem se fortalecer, né, esse serviço com esse investimento. E a atenção terciária justamente são os nossos hospitais, né, os hospitais de referência macro-regional, são hospitais, às vezes hospitais de referência de algum serviço que aloca, que conflui alguns níveis de pacientes, como os oncológicos. Então, esse recurso, ele foca na estruturação de serviços e custeio. E a superintendência, nossos técnicos da superintendência, eu quero ressaltar muito isso aqui, que o fortalecimento da ação é voltado também muito para o conhecimento técnico, e os nossos técnicos da superintendência vão estar disponíveis para os municípios de Minas Gerais para prestar informação aos prefeitos, aos secretários de saúde e aos técnicos dos municípios no cadastro e na captação desse recurso. Flávia, você falou no bloco anterior a respeito dessa situação, dessa realidade da saúde em Minas, em que alguns municípios transferem seus serviços, seus pacientes, né, até congestionando a saúde pública das cidades pobres e também da capital mineira, que é uma prática antiga chamada até ambulancioterapia, né? É uma falta de articulação. É possível, você acha que é uma solução boa, consórcios regionais de saúde, para que esses pacientes, num raio lá de 100 km, possam ser atendidos e não congestionar a capital mineira? Existe essa falta de articulação que é histórica aqui em Belo Horizonte. Na verdade, os consórcios, eles já existem
com alguns níveis de resolubilidade. Então, existem os consórcios de saúde de média complexidade e aí a gente entende o consórcio de saúde com a junção de vários municípios que fazem, né, um repasse financeiro para aquela instituição que pode agilizar serviços na média complexidade, como cardiologia, neurologia, diversas especialidades que têm um estrangulamento no SUS devido a diversas filas. Também, quando você fala dos pacientes que vêm de ambulância, Orion, a Política Nacional de Saúde, que foi da criação do governo Lula, eu posso estar errada, 2002, 2004, por aí, foram criados os SAMUs. Naquela Política Nacional de Saúde e criação dos SAMUs, obrigou-se os hospitais a resolver mais aqueles níveis deles. Ao invés de colocar o paciente na ambulância e levar, esse paciente, a partir do momento que ele aciona o SAMU, ele é regulado, tem uma central de regulação que o médico dentro da ambulância, ao analisar o grau, né, de necessidade daquele paciente de atendimento, a própria central, com os hospitais credenciados na rede de acordo com os níveis, busca vagas de forma descentralizada. Então, um paciente que tem um caso de média complexidade, ele não deve ocupar vaga num hospital de alta complexidade. Então, as centrais, e nós temos também no estado a central, que é o SUS Fácil, né, chamado SUS Fácil, e essa central é onde todas as demandas dos municípios nas regiões, então tem várias centrais de regulação de paciente, de forma descentralizada dentro do estado, e essas centrais, os profissionais têm 24 horas, médicos de plantão, que vê os casos na tela e se aquele hospital está precisando transferir aquele paciente para um outro nível hospitalar de assistência, ele é transferido. Ou se não, se é um caso que realmente não há necessidade de transferência também, ele é discutido e vê outra alternativa ao invés de o paciente sair diretamente, sem regulação, numa ambulância, e a gente fala ambulância branca, né? Tem a ambulância do SAMU e a ambulância branca. A ambulância branca é a ambulância que não é regulada, que o paciente, de repente, está aqui no João 23, que veio de 600 quilômetros, mas era um caso que poderia ser resolvido a 300 quilômetros da distância dele. Agora, sobre essa verba que você citou, a senhora citou aí 3 bilhões de reais para todo o país, para os municípios. Você falou da questão dos projetos precisam ser apresentados, e a gente sabe que muitos municípios não têm esse corpo técnico qualificado para, né, às vezes, nem identificar qual o problema, e acaba muitas vezes investindo em ambulâncias, em questões assim, porque não tem nem, né, municípios, realmente, a maioria talvez em comércio de 10 mil habitantes, não tem esse corpo técnico. Eu queria saber se a superintendência, que a senhora está à frente agora, ela tem essa competência dessa consultoria e também de encaminhar ou de vetar algum desses projetos? Ou é só a parte de consultoria? Não, na verdade, o vetar os projetos seria só devido à falta da documentação. Então, assim, tem uma exigência, né? O município ele tem que apresentar as documentações obrigatórias. Então, os técnicos, eles avaliam, mandam, devolve, faz diligência, né, no sistema, pede para acrescentar mais alguns termos. Então, é mais a fase burocrática, não para desqualificar o município, mas para que ele realmente consiga captar o recurso. Mas, Flávia, alguém já comentou aqui no bloco anterior que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, suspendeu ontem, né, o alerta máximo a respeito da pandemia, que não é mais uma crise sanitária. O que significa isso? Já controlamos? É difícil falar que controlamos, né? Haja vista, nós estamos com a dengue aí, um ano está com baixo índice. Esse ano cresceu de janeiro até agora 53% em relação ao ano passado. Então, jamais falar que controlamos. Os cuidados têm que permanecer, as medidas preventivas têm que permanecer, a imunização
tem que permanecer, e aí eu ressalto muito isso. Quando não existia a vacina, nós tivemos colapso em nossas unidades de saúde. Nós passamos por isso. Eu estava como secretária de saúde em Teoflotone e nós passamos um susto muito grande, porque nós tínhamos 4 leitos de UTI Covid no primeiro mês, em março. E em 3 meses tivemos que criar 40 novos leitos de UTI. O governo do estado até achou que era a região que ia colapsar. Em todas as outras regiões era o que era preocupante, porque realmente nós temos poucos leitos de UTI, mas nós tivemos que correr porque realmente os casos estavam chegando e as pessoas adoeciam gravemente. Hoje, a partir do momento que começaram a tomar a primeira dose, a segunda dose, ainda há a transmissão do vírus. A transmissão do vírus, ele não acabou, só que houve uma redução do agravo. As pessoas já estão imunizadas, as pessoas já estão, né, fazendo suas escalas vacinais. Então, por isso, tranquilizamos, mas não acabou. Quer dizer, precisamos tomar a vacina, Continuar sempre vigilantes. deixar esse recado, né, Maflávia? Continuar vigilantes. Continuar vigilante sempre. Exato. Maflávia, nós agradecemos a sua participação aqui, assim como do Orion, do Murilo também. Desejamos, né, um bom trabalho, sucesso lá na Superintendência. Muito obrigada Murilo, obrigada Orion. Prazer. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado, 6:50 da noite. Esperamos todos vocês. Até lá.